Sejam muito bem-vindos ao Aqui Pode, esse programa que vem já com a segunda temporada, um episódio muito especial, e a gente vai encerrando o ano de 2023 com uma história de acelerar o coração, de acender muita fé e de trazer para a gente uma paixão para a vida. Hoje eu tenho duas entrevistadas, a primeira é a Jordanete, ela vai contar um pouco da história dela, mas primeiro, se apresenta, Jordanete. Ei, tudo bem, gente? Eu tô aqui hoje, né? Fui convidada, sou Jordanete. Eu tenho 2 filhos, a Ellen, com 22 anos, o Vitor, com 19. O meu esposo, que é o Wilson, tem estado comigo há mais de 30 anos. E hoje a gente veio aqui para contar para vocês a minha história, uma história de superação de 4 cânceres. E espero poder contribuir, né, para ajudar alguém que esteja passando por um problema semelhante ou algum parente, né? Eu sou analista de sistemas da Prodenge, né? E estou aqui para contribuir. Isso aí, Jordanete. Obrigada por se apresentar. Nossa outra convidada é a Cleusa. Cleusa é psicóloga, não é isso, Cleusa? Psicanalista. Psicanalista. Se apresenta, por favor. Me dê essa graça. Bom, meu nome é Cleusa, sou psicanalista. Eu tenho acompanhado alguns pacientes oncológicos e hoje nós vamos falar da importância da saúde mental durante o tratamento do câncer. É verdade, né? Colabora muito. Colabora muito. E a gente vai levantar alguns pontos importantes. Gente, se vocês conhecem alguém, não só com câncer, mas que estiver passando por um momento de alguma enfermidade, de algum momento difícil, dor, esse é o momento de parar e ouvir essa história. Jordanete, ela superou 4 cânceres, não foi isso, Jô? Sim. E, Jô, me conta uma coisa. Terminei agora, em agosto, o 4º, né? Então, foi uma história que começou em 2016. Em 2016, assim, eu trabalhava na cidade administrativa, uma correria, né, indo e voltando, muito longe. E eu já tinha um cisto mamário que existia na mama esquerda desde quando eu amamentei meu filho. Mas aquele cisto, eu fazia o controle todo ano direitinho, mamografia, né, ultrassom, tranquilo. E quando foi no ano de 2016, eu senti que achei que o cisto estava diferente. Falei, gente, esse cisto está estranho, ele está ficando duro. Eu achava que o cisto estava transformando em alguma coisa. E a minha médica, eu voltei nela, o meu controle sempre foi no mês de fevereiro. E eu voltei antes, falei, não, esse negócio é esquisito, eu vou lá antes do Natal. E fui. A médica ginecologista que me acompanhava, o médico é uma coisa muito interessante, né? Eles não falam de imediato, mas eu acho que a expressão do olhar é muito significativa. Eles têm que ter uma certa frieza para dirigir, né? Porque às vezes eles dão notícias Mas difíceis. ela baixou o olhar assim, na hora que ela falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma investigação mais cautelosa dessa vez, Jordanete. Porque isso não é um cisto. Aí, e fiquei assim, falei, você tá doida? Não é possível, não é cisto. Claro que é cisto, né? Porque é a primeira fase da negação, né? Você não quer acreditar. Eu falei, não. Mas ela falou, olha, você tem que procurar uma mastologista, porque eu não sou mastologista e você vai ter que fazer uma biópsia e a gente vai ter que ter alguém mais especialista, né? Para poder conduzir o seu caso. O mastologista, ele é um especialista em seios, não é isso? Sim. O mastologista, ele é aquela pessoa que vai fazer, quando você faz a cirurgia de retirada das mamas, é o mastologista que retira e o cirurgião reconstrói. Então, é um parzinho, são 2 Nossa, sempre. eu achei que era o tira e o cirurgião outro plástico. reconstrói. E aí, eu fui para o Hospital Felício Roxo, eu já tinha uma amiga que falava muito a respeito do Hospital Felício Roxo, que a mãe dela estava tratando lá. Inclusive, eu já tinha até tentado marcar com a mastologista para poder me olhar, só que era muito difícil. Eu fiquei agendada, tipo assim, para o outro ano. E eu falei, nossa, eu não vou conseguir, mas eu vou lá, né? Porque eu sou uma pessoa de muita fé. E aí eu falei assim, ó Deus, se for para passar por um câncer, minha família nunca teve câncer, minha avó viveu 108 anos, minha bisa 110, com saúde, né? Fazia hidroginástica.
E aí eu falei, mas que coisa estranha, né? Se for para ser, só vai comigo, que aí a gente consegue vencer. Amém. Né? A fé, a questão do medo, né? Muita gente pergunta, você teve medo? Medo eu não tive, não. Te confesso que, assim, um temor, né? É claro que você tem, que você vê as pessoas morrendo de câncer, você vê, né, na mídia, e você vê tanta gente que não consegue tratar, que a doença já está avançada, e é muita coisa. Eu falei, olha, eu vou viver um dia de cada vez, porque quando eu vivo um dia de cada vez, o que temos para hoje é o exame, não é isso? Então vamos lá fazer. Aí chega um Felício Roxo, a menina fala comigo, mas sua médica não é daqui, não vou conseguir. Não vou conseguir marcar para agora. Daqui 2 meses pode ser? Eu falei, de jeito nenhum. E comecei a chorar, gente, e abri a boca. E a moça olhou assim, nossa, você tá chorando? Eu falei, eu não tenho esse tempo. Aí ela falou, não, peraí. E saiu lá, daí a pouco ela voltou e falou assim, consegui para você amanhã. Eu falei, amanhã? Ótimo, então tá, amanhã eu venho. Aí com a doutora fulana e tal, fui lá fazendo. Eu falei, agora outra etapa, o que temos para hoje? Tem o exame, mas não tem a mastologista, porque ela só está marcada para o outro ano. Mas aí eu fazendo o exame, eu conversando com a moça que estava, a médica que estava fazendo o meu exame, e eu falei com ela me perguntou, você tem uma mastologista? Eu falei, não tem. E eu precisava de uma aqui do Felício Roxo, tem até o nome de uma, mas ela só tem para ano que vem. Aí quem é? Aí eu falei o nome. Ela falou, gente, é muito minha amiga. Eu ligo para ela agora, você já vai lá, atravessa a rua e vai lá nela agora. Eu falei, o quê? Aí a gente vê, né, a providência divina. Eu confio Como é muito que era o em nome Deus. dela? É a doutora Érica Monteiro, né? Doutora Érica Monteiro, assim, me acompanha desde 2016. É uma amiga hoje, né? Além de minha médica, fez várias cirurgias em mim, porque eu tratei 4 vezes, né? E aí comecei o tratamento. E aquele diagnóstico, eu tive que repassar aquilo em casa para a família. Porque eu falei, eu não vou ficar com isso sozinha, não vou conseguir sozinha. É muito difícil. E Deus sempre foi me orientando através de pessoas. Eu lembro de uma amiga de grupo de infância que ela falou comigo assim no grupo, falou, Jô, eu não sou muito nem de falar nada em grupo, mas eu vou te falar uma coisa. Não faça como eu fiz. Vá para sua família, reúna e fale com ela. Fala com seu esposo, com seus filhos. Estou com diagnóstico de câncer. Vou precisar de vocês me ajudando, porque eu não vou dar conta sozinha. Porque essa amiga, ela não contou para a família, ela morava em uma outra cidade. E aí, o que ela pensou? Meus pais já estão mais de idade, não vou falar para ninguém, não. Eu estou aqui, já sou Vou independente carregar tudo financeira. sozinha. Isso. Sou independente financeiramente, né? Vou dar conta de tudo. Porque ela não tinha noção do que era o câncer, né? Não é uma gripe, gente. É um tratamento, assim, de 8 meses, em que você vai ter altos e baixos mesmo. Então, quando o cabelo dela caiu, que ela ficou careca, ela surtou. E ela chegou em Belo Horizonte direto para um hospital. Teve que ficar internada porque ela precisou da ajuda dos psicólogos, psicanalistas, médicos, tomar remédio, porque ela surtou, ela não deu conta. E aí ela fala isso comigo. Eu falei, o quê? Eu vou pedir ajuda a todo mundo. Eu falei, todo mundo me ajudando, porque eu não dou conta sozinha. Uma rede de apoio. Uma né? rede de apoio, não só familiar, mas amigos, irmãos da igreja, grupos de oração. A oração para mim é tudo. Eu Jô, sou uma pessoa de oração. Então o povo reunia para orar para mim, porque eu sempre orei por todo mundo. Eu falei, Que agora bom. sou eu que estou precisando. Todo Deixa eu te mundo aí. fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, Jô, é quando você soube que era câncer, como que você se sentiu? Olha, o primeiro momento você não acredita, né? É aquela fase do luto, da negação. Eu falei assim, esse exame aí tá errado. Né? Minha família não tem câncer, como é que eu vou ter câncer? Que isso? Não, vou fazer outro exame, vou procurar outro médico. Fiquei assim, meia duvidosa. Mas aí você começa a fazer uma série de exames. Vai fazendo um exame, outro exame. E aí tá lá, o bichano está lá, né? Então, o que nós vamos fazer? Não adianta eu ficar
aqui parada, triste, aí vem a tristeza. Chorei. Pensei que ia morrer? Pensei. Falei, nossa, vou morrer com 49 anos, não é possível, nossa. E assim, nas minhas orações, briguei com Deus, falava com Deus, não é possível, não podia pular, eu não, tem que vir em mim, o que eu fiz de errado? É muito importante você falar Fiquei isso. indignada, fiquei com raiva, É muito sabe? importante porque a gente tem essa tendência de culpar Deus pelas coisas que acontecem. Fiquei nervosa com Deus, falei, por que o senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Sou sua filha, o que o senhor está fazendo comigo? Eu fiz Você vai sempre me coisas boas, né? Cleusa, você que também trata de outros pacientes que passam por esse momento, uma coisa que você vê em comum nesse momento da descoberta? É muito comum, existe as 5 fases do luto. A fase do luto, ela serve para finais de relacionamento, para enfermidades e até mesmo para o próprio luto, né? Então, Diagnóstico. exatamente. Então, assim, são 5 fases que são 5 fases de muito sentimento aflorado. Primeiro vem a negação, que é o isolamento, que é essa fase de, no caso, né, dos Você não quer pacientes aceitar. oncológicos, eles não aceitam, né? Então, ele não aceita e muitas das vezes se isola. E essa fase que a amiga falou, de contar para a família, é importante porque a pessoa se abre, né? Depois vem a fase da raiva. Uhum. Então, para a primeira fase, ela tem um impulso de se fechar. Tem E que para impulso de se combater fechar. isso seria O apoio. o apoio, O falar, apoio familiar, né? Dividir. falar, dividir. Antes do apoio, a pessoa precisa dividir, né? Precisa dividir. Para ela receber. Antes de ter ajuda, é necessário Sim. querer ajuda. Querer ajuda. O segundo A segunda fase é a fase da raiva, né? Que aí começa a procurar culpados. É porque, Começa- né? Aí entra a porque fase do porquê. começa- Por que comigo? Exatamente. Por que comigo? Então, assim, são fases, como eu falei, de sentimento, de emoção muito afloradas. Depois vem a barganha. Essa fase é uma Vamos fase... negociar, né, Deus? Vamos negociar. Vamos negociar. E aí a pessoa começa a ver qualidades nela que, tipo assim, que serve de barganha. Eu fiz tal coisa, eu sempre fui bem, sempre fui uma boa pessoa, sempre ajudei as pessoas, eu sempre... enfim, Eu tenho feito boas ações, tenho feito né? Sempre boas fui ações, generosa. sempre fui generosa. Você tenta Nunca- se justificar, né? A pessoa se, Não, busca comigo características dela, busca Para merecer essa. para merecer. Merecimento, Merecimento, exatamente. Entendo. E aí depois vem a fase da depressão, que é uma fase mais difícil, porque é uma fase que precisa de mais ainda apoio. Porque a pessoa começa a... Sabe aquele clique de cair a ficha? E aí vem essa fase da depressão, essa fase é muito difícil, é muito complicada muitas das vezes, né? É aí que é mais importante, entra o apoio da família, a rede de apoio e tratamentos, né? O tratamento psiquiátrico, a terapia. E depois vem a fase da aceitação. A fase da aceitação é a última fase, mas a pessoa já passou pelas 4 fases mais difíceis. E aí sim, na fase da aceitação, ela começa a ver que há possibilidade. Exceto em casos de um câncer muito agressivo, que realmente a pessoa não tem nenhuma chance de vida, de sobrevida. E aí elas começam a aceitar que pode morrer realmente, e aí é uma fase que também a pessoa vai buscar mais esperança, porque ela vê, ela começa a ver que o tratamento vai começar a fazer efeito, que ela tem chance de cura. E essa Ou de fase, controle, né? uma coisa que eu achei muito interessante foi ver outras pessoas que tinham sido curadas, ver outras pessoas que tinham conseguido. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que a gente está aqui para falar, né,
graças a Deus e a todo o processo que eu passei, eu falo que é um triângulo, né, na verdade, com Deus no meio. Então, tinha a família aqui, tinha os amigos e os irmãos aqui me Rede de apoiando, apoio. e os médicos que me atenderam, o meu plano de saúde, né, que eu tive essa condição de ser bem tratada. Aí você vê que aquilo ali é uma engrenagem que começa a funcionar e, poxa, fulano conseguiu. Aí você assiste um programa como esse, assim, assisti muitos, fui para a rede, procurei muitos, fui ver e falei, não, fulano conseguiu. E aquilo te dá uma esperança, Sim. que é o que a gente quer fazer aqui hoje, né? Você achar que, recebi um diagnóstico, vai ficar triste mesmo, vai chorar mesmo, vai achar que vai morrer, mas a gente consegue, né? A gente consegue vivendo um dia de cada vez. A Camila, que veio no primeiro episódio, se vocês não assistiram, assistam. Ela conta do luto do marido dela, que faleceu no Covid, com Covid, muito rápido. E ela fala uma frase: é difícil, mas é possível. Sim. Tem uma história de um homem que ele se veste de super-herói e faz visitas em hospitais oncológicos. E ele conta que ele gostava muito de revistas em quadrinho e que uma vez ele viu uma história do Batman e tudo mais. E ele decidiu que ele queria ser uma esperança, uma alegria para essas crianças. Então ele fazia essas visitas periódicas e um dia a diretora do hospital ligou para ele e contou de uma criança de 9 anos que estava numa situação muito delicada e os médicos deram dias para ele. Ele estava muito abatido, muito amuado, e era aniversário dele, a família tinha se reunido, e os amigos e todas as pessoas do hospital, para fazer um dia para ele, que era uma coisa especial, e convidaram ele para chegar nessa festa. Pois bem, eles fizeram a festa e tudo acontecendo e tal, e disse que ele não quis participar, que ele não quis sair da cama, que ele ficou amuado. Aí o super-herói chegou, brincou com todo mundo e ele não participava. Ele estava batido, ficava parado. Aí chegou uma hora que ele tomou uma decisão. Ele falou: eu quero que todo mundo saia. Eu quero que todo mundo saia do quarto. Eu vou ficar sozinho com ele. E os pais olharam para ele, se entreolharam e falou: e os pais? Ele falou: os pais também. Só eu. E assim todos fizeram. Respeitaram aquele momento. Ele sentou do lado do menino e perguntou para ele: por que você está aqui? Por que você não aproveita a sua festa? Tá todo mundo aqui reunido por você e tal. E aí disse que ele pensou, olhou pro lado e perguntou para ele assim: tio, eu vou morrer? E ele olhou para ele e falou: vai. Mas a gente não sabe quando. O que a gente pode fazer é aproveitar o que a gente tem agora. E disse que o menininho abraçou ele e a partir desse momento ele aproveitou a festa. Algum tempo depois, a diretora do hospital ligou para ele e contou para ele. Foi mais ou menos uns 6 meses depois. Falando que por conta desse dia, ele resistiu muito mais. Às vezes a gente não imagina o quanto que o amor e a esperança têm o poder de dar vida pra gente, né? E a vida vale muito. De repente, é uma verdade, né? Não é só pelo fato de uma doença. A vida é uma coisa frágil. E ela pode ir, a gente tem a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai. Mas a gente tem o benefício de não saber quando é. Que dá pra gente tempo para viver, para acreditar, para ter outras possibilidades. E uma das maneiras de fazer isso ser mais forte é o apoio da família, né, Ju? Isso te ajudou? Uma das coisas que você falando, né? Eu lembrei aqui que em 2020 foi a época da pandemia. E na época da pandemia eu tive uma recidiva. Eu já tinha tirado a mama esquerda, já tinha tratado. O que é recidiva? A recidiva é quando volta alguma célula, não chega a ser uma metástase que entra dentro do seu corpo, em algum órgão vital, tudo. Ela é alguma célula ainda na região Como se próxima fosse de um onde que você teve. resquício? Como se tivesse assim, ela tirou a mama, mas ficaram 2 célulazinhas que se manifestaram depois Um tempo. de 4 anos, né? De 2016 para 2020, né? E aí eu já nem tinha mais a mama esquerda. E apareceu, fui lá olhar e o médico falou: olha, nós vamos ter que fazer quimio de novo, é uma recidiva. E minha mãe estava muito doente nessa época. Mamãe teve Alzheimer, eu cuidei da minha mãe muitos anos. E
quando, um detalhe que eu não contei, em 2016, minha mãe morava comigo ainda, e quando meu cabelo caiu, minha mãe, ela simplesmente parou de andar e ela olhava para mim e ela chorava. Ela já não falava mais, né? Já estava com Alzheimer num nível mais avançado. E o médico falou comigo, o geriatra, você tem que tirar sua mãe de perto de você, porque senão ela vai morrer. Ela está sentindo, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo com a filha. E aquilo foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque, né, a gente, mãe para mim é tudo. Então eu falava assim, não, eu vou cuidar da mãezinha até o final, né? E aí eu falei, Deus, só vai tirar minha mãe de perto de mim? Eu não estou acreditando nisso, não pode. E nesse dia que a mamãe, ela sentou no banheiro e não queria levantar do chão. E a gente foi uma dificuldade para tirar ela, porque eu tinha acabado de tirar a mama, então ela estava cheia de ponto, eu não podia fazer força. Os meninos pequenos ainda, né? O Vitor ainda tinha 10 anos e a Ellen com 14, 15 anos. E meu marido já tinha perdido a visão, que ele perdeu a visão quando ele aposentou por causa de diabetes. Então, nós tivemos que colocar ela numa cadeira que eu tinha de banho ainda, que eu tinha usado na época que meu pai faleceu, e aquela cadeira ficou comigo. E a gente entrou no banheiro e foi aquela confusão, porque meu marido, a gente teve que pôr a mão dele atrás para ele alavancar ela e levantar ela. E a minha filha vinha com a cadeira e aquela confusão. E aí Deus falou claramente comigo, você tá vendo? Você acha que você dá conta de cuidar de sua mãe? Eu falei, não, não dou. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Isso é muito importante, Aí né? eu ajoelhei e falei, então, eu preciso agora de uma solução, porque eu não tenho para onde levar minha mãe. E aí? Como é que eu vou fazer? Aí, gente, vocês não acreditam. Na mesma hora, o meu celular começou a chegar um monte de foto de um residencial. E eu olhei assim, o que é isso, gente? Residencial Saúde e Vida. Lindo lugar. Falei, nossa, que lugar lindo. E aí a minha amiga do trabalho falou comigo, Jô, minha mãe foi para esse residencial hoje. Só tem ela lá. Você não quer levar sua mãe para fazer companhia para minha mãezinha lá, não? O lugar é lindo, Jô. Novinho, acabou de ser instalado, tudo. Falei, gente, mas eu não tenho dinheiro para pagar um lugar desse, não, ué. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. A dona de lá é muito humana. Se você chegar lá, explicar sua situação, só dela ver você... Foi o dia que caiu o meu cabelo, né? Então eu estava careca. Só dela ver você careca, ela vai te ajudar, Ju. Vai lá. Ah, eu vou, né? Fui, gente, com a cara e a coragem. Cheguei lá, ela falou assim comigo, eu lembro dela, falando assim, e aqui, sua mãe tem alguma renda? Eu falei, olha, ela tem uma pensãozinha com coisa que dá tudo dá 3 salários. Ela falou, me dá isso que não é o valor da casa, mas me dá isso aí que a gente vai dar um jeito e pode trazer ela. E aí mamãe viveu mais 4 anos quase naquele lugar ali. E ela voltou a andar, e lá ela tinha vida, sabe, social. Ela passou a ter uma vida social. Isso é muito importante de falar. Né? Porque existe um preconceito muito grande com o lar de Eu idosos. tinha preconceito com A ela maior falava parte. asilo, vou pôr minha mãe no asilo. Isso Não, não é mais gente. assim, né? O lugar, eu tinha com maior dificuldade, eu pagava para minha mãe uma fisioterapeuta uma vez por semana, porque é caro, né? Lá ela tinha 3 vezes por semana a fisioterapeuta, então ela chegou lá sem andar, ela voltou a andar, ainda andando, né? Tinha as festinha de Dia das Mães, Convívio com Natal, pessoas que estão Socializar, ali. né? socialização com as outras. Exato. Aí depois chegou uma colega de quarto para ela e era muito engraçado que a outra cuidava dela, falava assim, a Cleuzinha, ela quando perde a boneca dela, ela fica nervosa, eu vou lá e dou a boneca para ela, que ela acha que é um bebê. Então não deixo ninguém tomar a boneca da Cleuzinha. Fazia aniversário, eu sou a melhor amiga da Cleuzinha, deixa eu tirar foto aqui, que eu tenho que sair junto com a Cleuzinha. Então ela conseguiu uma amiga de quarto, né? E eles tinham Pessoas que estão ali porque muita gostam do que coisa, fazem, as né? enfermeiras, um carinho, alimentação muito boa. Em casa eu só estava conseguindo dar suplementação, que a pessoa Jô, não consegue comer Eu direito. quero aproveitar o que você está contando para dizer e quebrar esse mito. Com todo Sim. respeito, eu sei que existem muitas famílias que fazem questão de cuidar dos idosos. Sim. E tá tudo bem. Mas a gente precisa entender uma coisa: existem organizações que estão preparadas, com estrutura, com programação,
com pessoas com uma realidade muito parecida com a que ela está vivendo, que vão ter conversas próximas com o que ela está passando, dividindo os mesmos momentos. E o amor verdadeiro não é o fato de você estar ali suportando a dor e carregando a pessoa em casa. É não desistir de dar a ela os melhores momentos. Então, que seja com E eu você estava lá toda ou uma semana, estrutura. a minha filha também, nós não jogamos ela num lugar e nunca mais fomos. A Nem gente estava pode, isso é lá toda ilegal. semana. Sim. E lá era tão, esse controle era tão certinho que ela tinha um livro lá da família que tinha que assinar cada vez que a gente ia. E eu pensava assim, gente, mamãe não precisa de psicólogo, não. Mas a mamãe tinha a psicóloga dela lá, minha filha. Tinha as terapeutas ocupacionais. A mamãe desenhava, a mamãe coloria. Eu falei, gente, olha. Muito E melhor do que a gente em casa. festinha de Natal, é festinha de das mães, é festinha de festa junina, é festinha de tudo e a família tem que ir e participar. Então foi um período que Uma eu estrutura estava em forte. tratamento, eu não tinha condição, mas Deus me deu esse local, né? E mamãe fica lá até em 2020, quando eu vou tratar a recidiva, que eu te expliquei, que retornou nessa curvinha do peito, a mamãe morre na hora da minha primeira quimioterapia. Então, isso foi uma coisa muito difícil, porque eu passei mal na hora que ela morre. Então, é aquela conexão, né? Eu, toda hora perguntando, como é que tá a sua avó? Tem notícia lá do hospital? Não, tá tudo bem, não sei o quê. E, de repente, eu começo a passar mal. E eu desmaio. Tanto que, assim, eu fiz até um curta contando a minha história. E essa parte... Como é que chama o curta? Chama O Dia do Sino. E o Dia do Sino eu conto, né? Esse Onde que a gente pode ver, Jô? No YouTube. Só você escrever O Dia do Sino, que ele tá Que lá. ele aparece no YouTube. É um curto, são 17 minutos. Eu fiz lá com um estúdio de atores, com o Guilherme Leican, né? E, assim, nesse curto, para eu escrever, que eu sou roteirista, para eu escrever esse episódio, eu tive que pesquisar, porque eu não lembrava. Como eu desmaio, aí eu fui atrás da psicóloga que me atendeu no dia lá. Ela nem está mais lá no estúdio de oncologia. Eu fui atrás das colegas que foram me visitar lá na hora. E para construir a cena, né? E assim, é uma coisa muito forte, porque quando elas levam para mim um mimo de uma sacolinha escrito força e fé, Deus usa aquelas pessoas para me fortificar. Que eu peço para elas fazerem oração para mim. Independente de religião, eu queria alguém de Deus. E ele mandou as meninas que tinham Deus para chegar. E eu lembro da menina que chega para pedir a Deus para me dar força. Ela tremia tanto. Ela falava: Deus, dá força e fé para nossa amiga. E a hora que ela pega na minha mão, gente, foi como se fosse assim uma energia mesmo que vinha de Deus mesmo. Eu fico tão forte, mas tão forte, que os médicos, quando voltam, falam os sinais e tais dela mudou tudo, vamos continuar a quimo, vamos terminar a quimo. E eu consigo preparar o funeral da minha mãe, né? E era no início da pandemia, então a gente não conseguia máscara direito para ir no velório, e aquela luta, e o pessoal do residencial lá que arrumou máscara para eu ir, e eu fui, eu nunca tive nada de Covid, Deus me protegeu mesmo. Graças a E é uma Deus. força que é algo assim, Sobrenatural. é sobrenatural. Cleusa, essa parte da fé, na hora principalmente de superação, como que é? Isso é muito particular, né? Mas a ciência já estuda isso e não tem nada cientificamente provado assim. Mas a gente sabe que é importante. É importante porque é uma força a mais que vem. Porque a fé é a esperança que nasce. Se a pessoa precisa se agarrar em alguma coisa. E como a Jo falou, não é questão de religião, é espiritualidade. É importante porque é uma força que vem realmente que é inexplicável, né? Na verdade, quem tem fé sabe a explicação, sabe de onde vem, né? E quem tem fé sabe o quanto é importante. Mas numa situação que a pessoa já está com um problema instalado, que, né, uma enfermidade
que é grave, a gente sabe que é grave. Para a pessoa que não tem essa ligação com a espiritualidade, fica muito difícil de falar para a pessoa ter, porque é uma situação realmente que conflituosa para a pessoa, né? Mas a gente sabe o quanto é importante, e o quanto Eu isso falo vai que dando força para a gente, né? E isso não é só em um caso de enfermidade, é em todos tudo os na desafios vida, da, né? Em todos da os vida da desafios. gente, todos os desafios, porque até mesmo, por exemplo, o término de um relacionamento, um casamento de muitos anos, são emoções muito fortes, são sentimentos muito fortes, e que a pessoa precisa realmente de uma força. E é o que eu falo, cada um faz a parte. A gente faz a parte de buscar, de buscar conhecimento, de buscar energia, buscar entendimento das coisas, que seja na terapia, que seja na espiritualidade, mas cada um fazendo a sua parte. Eu costumo falar que a gente faz a parte da gente, Deus faz a parte dele e os médicos fazem a parte dele. Um triângulo. Exatamente, mas assim, é preciso buscar, preciso buscar essa força em algum momento, porque não é só a família, não é só a rede de apoios, não é só o médico. A gente precisa estar bem também, a gente precisa buscar estar bem, né? E essa Eu parte acho que essa muito fé, importante, sim. ela é construída, né? Sim, é construída. É um processo. Eu não consigo chegar aqui e falar, Ana, eu vou te dar minha fé. Pá, não. Até porque ela é individual também, né? Exatamente. Isso no dia a dia, né? E eu costumo falar que é você colocar o pé onde não tem chão e aí Deus vem e põe o chão, né? Então, eu lembrei muito de um episódio, quando a Ellen tinha 2 anos, que eles fizeram um Dia dos Pais na academia e colocaram os pais na parte que seria a parte funda da piscina maior, porque os meninos faziam natação bebê, né? Tudo 2 aninhos. E tinha um pódio, né? Naquela parte que a gente pula, né? Não era uma piscina tão funda, batia mais ou menos aqui assim nos pais, mas as crianças era muito funda aquilo ali. E aí, cada pai ficou na direção do seu filhinho e da sua filhinha, né? E aí eu fiquei lá descabelando, falei, meu Deus do céu, vai deixar da filha cair ali. Ai, meu Deus. A mãe, você já viu, né? Ô, gente, eram 8 pais. E aí, na hora que eles deram o comando para as crianças pularem, vocês veem que cena mais linda. Os meninos, porque eles tinham certeza que o papai ia pegar. E adivinha? Todos pegaram. Claro. Né? E a gente viu aquela confiança, aquela coisa. Então é assim que eu faço com Deus, sabe? Falo, olha, Deus, eu tô indo lá agora fazer uma reconstrução, que eu sei que é uma cirurgia dificílima, mas o Senhor vai comigo. E ele vai mesmo. E aí essa construção de fé, ela vem através disso, porque é você pedindo o Pai para estar com você e você vendo a providência dele em cada coisa. E a fé é descansar, né? E aí a gente descansa nele. É o habitar no esconderijo do Altíssimo, é isso. É você ficar ali, ó, ele vai cuidar de mim. A minha irmã brincava comigo, teve uma fase da minha vida em que eu pedia muito para Deus, mas eu ficava pedindo incessantemente, e eu não via as coisas acontecerem, continuava pedindo, aí um dia ela falou comigo, se você me pedir para pagar uma conta, você vai ficar o tempo todo me perguntando ou você vai me deixar pagar? Aí eu falei, é porque às vezes a gente precisa confiar. Tem que né? entregar. E a fé é a confiança. A fé, ela vem acompanhada de atos de fé, né? Tem uma parte na Bíblia que chama, uma carta, né? Que se chama Atos, que são os Atos dos Apóstolos. E ele fala sobre a fé. Ele fala que a fé vem acompanhada dos atos, da atitude de fé. É quando eu acredito, eu faço algo porque eu sei
que eu vou ter a proteção, que eu vou ter a bênção, que eu estou acompanhado. Então, se eu busco pela minha cura, ou se eu busco por uma mudança na minha vida, seja com trabalho, seja a superação de um relacionamento, a cura de uma doença, a mudança ou a conexão da minha família, mais uma vez, reconstrução de relações, eu preciso confiar. Eu faço a minha parte de me mudar no que eu preciso mudar, reconhecer os meus erros, o que eu posso fazer. E no outro, eu confio em Deus. Sim. Eu confio que Ele vai fazer. E é uma certeza que você tem, né? Que vai acontecer. Que vai acontecer. Vai. Agora, muita toda gente vez que eu confunde. saía para uma quimio, eu nunca saí para fazer uma quimioterapia sem que meu marido e minha filha não me dessem a mão e a gente não fizesse uma oração em que ele orava e pedia a Deus uma proteção para mim. E isso para mim era tão importante, porque eu sentia que eu não estava sozinha. Eu estou indo, mas Deus está comigo. Eu estou coberta de oração, tem irmãos orando, meu marido orou e vai dar certo, sabe? Amém. Mesmo que venha aquela tempestade. Eu fiz uma cirurgia que eu fiquei com um dreno para frente e para trás, que a minha reconstrução foi a partir do músculo das costas. Foi a mais difícil, essa de 2020, porque eu perdi muito sangue. Foram 15 dias perdendo sangue. Né? E você não consegue dormir direito, porque é um dreno para frente, um dreno para trás, e coletando sangue, e tem que olhar ali a quantidade de sangue, uma coisa terrível. Minha filha me acompanhou muito, que ela que limpava os drenos, jogava e trazia aquela coisa. E sangue, o cheiro de sangue é muito difícil. Eu falava, Deus, acaba com isso logo, estou dando conta. Mas passou. Eu sabia que ia chegar um momento que ia passar. E dor, né? Você sente dor. Tá toda cortada. Você tá toda cortada. Mas, assim, hoje estou reconstruída, né? Então, você não vai ficar naquela dor o resto da vida. Sim. Ela vai passar. Né? Agora, uma coisa que é importante falar, as pessoas confundem muito a espiritualidade com a ausência de desafios. E não é assim, né? Nós vivemos o tempo inteiro desafiando, a gente trabalha, nós evoluímos todos os dias, né? E a fé é exatamente nisso, é da gente ter esse apoio, a gente ter esse apoio, essa certeza do apoio que a gente vai ter e sem ver. A cobertura, pensar nas asas, né? Pensar. Aquela questão de estar debaixo das habitar nas asas. asas altíssimas. Que é uma promessa, inclusive, Que é uma né? promessa. Uma das importante coisas que isso. você falou, né, assim, a espiritualidade, né? Eu converso com Deus o tempo todo. Então, assim, a quimio que eu fiz ano passado foi uma quimio já diferente dessas outras. Não caiu meu cabelo, mas ela mexeu com meus neurônios. Então, ela fazia eu esquecer as coisas. Ao ponto de você ir num laboratório e não saber voltar para casa. Sim. E o médico te fala, não sai sozinha. Você não consegue dirigir, você não consegue fazer isso. Foi a nível de neurônios, né? E o medo de você ficar naquele lugar, não voltar a ser o que você era antes, a retomar a sua vida, né? Eu sou analista de sistemas, a gente mexe com a mente o tempo todo, né? Então eu falava, Deus, como é que vai ser isso? Eu vou voltar a ser eu de verdade? Porque essa aqui eu não conheço. Eu chegava na frente disso e falava assim, gente, não sei quem sou eu, não sei. Por que você não está se Muito reconhecendo? nervosa, muito assim, descompensada, né? Eu cheguei a um ponto um dia que a minha filha fez uma compra, chegou a compra, ela não conferiu. Só porque ela não conferiu, seria uma coisa assim, falava, não, você precisa conferir, ensinar ela, porque ela não estava aprendendo a fazer as compras, as coisas, né? É uma jovem, né? E tudo. E eu fiquei tão nervosa com ela, mas tão nervosa, que eu queria bater nela, sair correndo atrás dela. Ela entrou dentro do quarto, eu comecei a esmurrar a porta do quarto e gritando. Eu acho que se eu pegasse ela, eu estrangulava ela. Eu falei, quem que é essa? Essa sou eu? E aí, ela falou comigo depois que passou aquele ataque de fúria, né? Que você Aquele depois vai turbilhão, poder né? explicar bem o que é esse ataque de fúria. O que acontece? Aí cai aquela tristeza, aquele arrependimento. Por que eu fiz isso com uma pessoa que mais está me ajudando? Minha filha, que eu tanto amo. Ela chorando, falou comigo, mamãe, hoje eu tive medo de você. Falei, gente, a minha filha tem medo de mim.
A pessoa que eu mais amo nesse mundo, que está do meu lado, que vai nas químicas comigo, que está me ajudando, meu braço de apoio direito. E aí eu fui procurar ajuda, né? Eu falei, eu não estou bem, não. Eu vou ter que procurar uma ajuda além da psicologia, lá na clínica, na hora da quimioterapia, que eu tenho uma psicóloga que me acompanha lá. Ajuda muito. Mas eu precisava de mais, porque estava sendo muito forte. E aí eu fui, né? Descobri a psicanálise com Sandra, descobri outra psicóloga e fui conseguindo descobrir a arte terapia, comecei a colorir para poder me desacelerar quando eu estava assim, muito coisa. Entrava para dentro do quarto e falava, gente, olha, tem um dia que eu não estou bem. Então, quando eu não estiver assim, eu vou sinalizar para vocês, família, hoje é aquele dia, tá? Aí todo mundo já ficava assim, ó, hoje ela tá daquele jeito. E que bom que você contava. Mas eu sinalizava. Comunicação Falava, gente, é hoje eu muito não estou bem, não. importante. Por favor, não me irrita, não. E as pessoas não têm obrigação de saber, isso é importante. Tem que falar, tem que Comunicar, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu tô assim. E se Principalmente eu ia porque pro você tinha eles quarto, ali no ouvir uma apoio. música, colorir, aí depois eu já ficava mais tranquila e voltava. Tem Aí uma já coisa era eu muito de novo. importante que Cleusa até comentou com a gente mais cedo, né, Cleusa? Que é sobre como a família pode entender e como a pessoa que está em tratamento pode entender a família. Não tem Sim, isso, não tem, Cleusa? Tem. E é super importante, porque cada pessoa reage de uma forma. O paciente, quando recebe o diagnóstico, reage de uma forma. A família reage de outra forma. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a família não sabe como lidar. Então, é importante que ambos tenham essa comunicação para que um apoie o outro e um, principalmente, entenda o outro. Porque membros da família vão, cada um, reagir de uma forma diferente, sentimentos diferentes. Sim. E cada pessoa sabe lidar com cada situação de formas diferentes também. Então, esse apoio, essa comunicação é super importante dentro da família. Principalmente para não gerar conflito entre eles. Facilita, né? Facilita. Os momentos difíceis. Facilita Ninguém muito. é obrigado a saber como a gente se sente, né? Ninguém é obrigado E a ninguém saber. sabe. que acontece muito com a gente são os cheiros, né? Então, assim, a gente fica muito sensível para cheiro. Então, por exemplo, a Ellen tinha um perfume muito doce. Aí teve um dia que a Ellen bateu o perfume, nossa, eu não chegava a fazer vômito, mas me deu aquele enjoo. Aí eu vi o batom desodorante lá, nossa! Aí eu chamei todo mundo, falei, gente, semana que eu faço quimioterapia, não dá para usar esses cheiros. Então vocês vão fazer um favor para mim. Coloca o perfume na bolsa, bate lá fora, na escada, coloca. E eles fizeram isso. Tanto que há pouco tempo agora, minha filha me falou assim, agora eu posso usar meu perfume dentro de casa. Né? Coisa simples. Mas eu se não fosse essa comunicação, era geração de conflitos aqui. Porque, às vezes, a pessoa que está passando por isso, ela não se comunica, não conta, e ela vai suportando. E não tem como ninguém saber. E de repente ela explode. De repente ela explode. E para quem não sabe o que está acontecendo, não faz o menor sentido. Não vai entender nada. Então, é necessário muita comunicação. Sim. Em todas as relações, mais uma vez, vou frisar isso aqui. Comunicação é o combustível para o sucesso das relações. É contar, é pedir desculpa. Se você não sabe verbalizar a desculpa, faça algo que demonstre, poxa, eu percebi que eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Isso não te faz menor. Isso eu fiz com a minha filha, né? Exatamente. Na hora que eu vi como que ela estava arrasada, eu chamei ela no momento que eu já estava equilibrada e falei, filha, eu não sei quem era aquela, não sou eu. E eu vou procurar ajuda, porque eu não quero nunca mais fazer isso com você. Né? Isso é empatia. E aí ela entendeu, sabe? A gente chorou junto ali. Eu falei, não vou te fazer isso nunca mais, né? De ficar nessa irritabilidade com você. Você é a pessoa mais importante da minha vida nesse momento. Né? E foi uma coisa de Deus a gente conseguir, né? Mesmo naquele turbulhão, aquela confusão, chegar e dar aquela refreada, sabe? Não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E é muito interessante que quando você
sai daquela posição de arrogância e que você é a controladora, que você faz tudo e que você mostra que você está mal, você precisa de ajuda, as pessoas te ajudam. E vou te dizer, vou complementar mais 2 coisas. Primeiro, ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Tirar o orgulho e o ego das Sim, relações. Porque a gente tem essa questão de eu não vou dar meu braço a torcer porque eu não quero perder essa briga. Sim. Como se o importante fosse ganhar uma briga, né? Então, primeiro, entender isso, que não é uma briga, não é uma disputa, que é um desentendimento, às vezes do meu limite, às vezes do seu, uma comunicação que precisa ser revista. A segunda coisa é sobre parar de tentar se colocar em um lugar onde você sempre ganha créditos, sabe? Porque não existe um campeão na questão da relação. A relação, ela é uma... Eu acredito muito no ganha-ganha. Todo mundo ajuda. Uma hora eu cedo, outra hora você cede, porque hoje esse momento é um momento que você precisa desse espaço. Amanhã é o meu momento, é claro que é negociável, Sim. sabe? Olha, eu não gosto que faça isso. Olha, isso pra mim me desrespeita, isso pra mim me agride. Mas eu sinto falta daquilo, ou então eu não gosto. É se entender sobre esses detalhes. E o fato da mãe ou do pai contar pro filho que ele erra, é tão incrível, porque as crianças estão aprendendo, né? Os nossos filhos estão aprendendo com a gente, crianças, adultos, enfim. Então, eles cometem os erros deles e eles nunca chegaram no nosso momento ainda. Quando a gente fala, eu também erro, eu também faço, a gente está levando aquilo ali para um nível muito próximo. Sim. A gente está mostrando para eles esse cuidado. A sua fragilidade, né? A sua fragilidade. Exato. Você está deixando aparecer a fragilidade e você está falando o seguinte, eu preciso de ajuda. E isso não me faz fraco. Isso não me faz preciso de fraco, pelo ajuda. contrário. Eu vou procurar um profissional, Pelo eu não estou contrário. dando conta, então Exatamente. eu preciso de um profissional para me ajudar. Porque às vezes você pensa assim, eu tenho um amigo que está me ajudando, eu tenho não sei o quê. Não é, gente, não é igual você ter um amigo, é muito bom, mas não é a mesma coisa de eu falar com a psicóloga, com a psicanalista, que são pessoas preparadas para isso, né? E eu sempre dei muito valor a essa área do emocional. Eu sempre corri para elas mesmo. Inclusive, e aí é uma palavra que não é minha, é da Organização Mundial de Saúde, fala que o emocional, cuidar da saúde mental, é super importante para esse processo do tratamento do câncer. Porque a resposta do tratamento, ela facilita muito quando a pessoa está com as emoções equilibradas, né? Eu falo que são as emoções, as nossas emoções, que rege a nossa vida. Porque se a gente está mal emocionalmente, isso afeta todas as áreas da nossa vida. O seu organismo E o câncer é uma doença psicossomática, né? Psicossomática. Ela tem a parte genética, hereditária, exatamente. mas para a maior parte das vezes ela é uma doença de acúmulo de dores, mágoas e tristezas. Sim. E se a gente não bota isso para fora, a gente adoece. O corpo reage de alguma forma, porque tudo que acontece com a gente fica no nosso inconsciente. Por mesmo que a gente não se lembre de algum episódio traumático, vai para o nosso inconsciente e ele volta repetidamente em formas de sintomas. O que a boca não fala, o corpo conta. O corpo conta. E enquanto aquilo não é resolvido, o corpo vai sofrendo as consequências. Então é muito importante falar. É muito importante falar. É vital. E como, né, a Jordanete falou, não é falar só com um amigo, é falar com realmente pessoas preparadas, porque o psicanalista, o psicoterapeuta, ele recebe as suas questões de forma profissional, que não tem julgamentos, tem empatia, tem acolhimento. E o importante é que numa sessão de terapia, o paciente vai trazer tudo. Ele não vai ocultar, né? Não vai esconder nada. Quando conversa com o amigo, você vai contar a sua parte. E lá ele tem o direito de ser resguardado, né? Ser resguardado, o exatamente. Sigilo, né? Aí tem a segurança. Tem a segurança, tem o sigilo. E ele se abre mais. O paciente fica mais à vontade para se abrir, né?
Então, é importante equilibrar as emoções para ir num processo mais tranquilo. E faz parte mais do fácil. tratamento. Faz né? parte do tratamento. É assim que a gente sai. É quando a gente Exatamente. busca ajuda profissional Profissional. e começa a caminhar para fora do que a gente está vivendo. Sim. É entender que a gente não pode escolher o Uhum. fato de adquirir uma doença, de passar por um Uhum. luto, mas a gente pode decidir lutar Como que pela você vida. vai Exatamente. enfrentar aquilo, né? A maneira como você vai enfrentar é que vai dar o finalmente, né? É o que vai Muitas fazer a diferença. pessoas, elas desistem, tratamento. elas acham assim, não quero lutar. E é muito triste quando tem um paciente que ele desiste dele mesmo. Então, você pode ter os melhores médicos, os melhores psicanalistas. Não vai, se a própria pessoa desistiu, aí não tem jeito. E aí é Jô. importante a pessoa, desculpa, Não, te pode. cortar. É importante falar o seguinte, que nesses casos a pessoa precisa se agarrar a algum motivo para lutar. Eu tenho uma paciente oncológica que falou, eu não tive apoio da família, mas eu me apeguei aos meus filhos pequenos, que são crianças de 5 anos, que não entendem o que está acontecendo, 4 filhos e aquela escadinha de idade, e eu me apeguei aos meus filhos. Mas isso aí é tão sério que sabe o que eu fiz? Eu tenho vários grupos, né? Tem o Entre Nós lá, tem as Poderosas, tem vários grupos de pacientes oncológicos que a gente se fala muito. E eu tinha uma senhora que era amiguinha, que a gente conversava, Dona Vilma e tal, e ela passou muito mal na quimioterapia e teve que ficar internada no Feitiço Roxo. Né? Então ela estava muito mal. Ela não é daqui, ela é do interior. E ela conversava muito comigo no WhatsApp. E eu sabia que ela tinha uma netinha. E aí eu via que ela ficava feliz quando ela falava da neta. Então eu começava a perguntar: e como é que tá sua netinha? Manda foto para eu ver. E aí ela mandava foto. E aí eu falei: é ali que eu vou fazer ela ter a força. Exatamente. Pois ela conseguiu vencer e hoje a netinha dela já está lá com uns 10, 11 anos e aí ela conversa comigo no grupo e ela colore também, pinta também e ela fala, deixa eu ver a gente fica trocando figurinha e a avó tá viva e tudo porque assim, a gente conseguiu buscar. Ajudar ela a se Através- conectar, né, isso. com o amor. Inconscientemente a consegue pessoa fazer começa a descobrir o sentido da vida. Sim. Isso. Ana Beatriz, Sentido que da é vida. uma psiquiatra, ela conta que ela também teve um diagnóstico e que a primeira coisa que ela fez foi buscar as pessoas que passaram por isso. E que ela via as pessoas falarem que o arrependimento era não ter feito as coisas que elas queriam fazer. Ficar querendo agradar as pessoas, Sim. ao invés de fazer o que elas tinham vontade de fazer. E a outra coisa era não passar tempo com as pessoas que amavam. Eles achavam que não tinham passado tempo suficiente com quem eles amavam. A gente quer muita coisa na vida. Sim. E tá tudo bem querer. É. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa inversão do que realmente é importante. Às vezes a gente quer um carro bom e uma casa boa porque a gente quer se sentir acolhido dentro de um lar. Claro. E a gente quer viver isso com alguém. Só que a gente esquece desse detalhe. E aí a gente conquista o carro, a casa, ótimo, mas não fica satisfeito. Sim. E não fica satisfeito por quê? Porque infelizmente não entendeu qual que era a necessidade. Foi o que aconteceu, inclusive, com, acho que um MC que, infelizmente, veio a falecer por agora, que é o Amendoim, né? Que ele conquistou muita coisa, tinha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, tinha shows, estava financeiramente muito bem, e ele estava infeliz. Porque às vezes parece que o que vai fazer a gente feliz é ter as coisas, né? Só que na verdade não é por aí. E quando você vê o relato das pessoas que passaram por esse momento, elas começam a ter um outro olhar. Acho que aí é o grande ponto da vida. É olhar para quem não tem muita escolha ou que está lutando pela vida para entender o quanto ela vale. Para entender o quanto as pessoas à nossa volta valem. Então eu primeiro, antes de encerrar, eu quero pedir para você, Jô, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão vivendo esse momento, que estão perdidas, que não sabem quem buscar, quem recorrer, que estão sem esperança? O que você gostaria de dizer para elas? Então, hoje eu sou outra pessoa. Eu passei, né, pelo vale da sombra da morte mesmo. E hoje eu
me sinto muito mais forte do que antes, né? E acredito que Deus, ele tem um propósito na vida das pessoas. E quando você passa por um vale desse, você é uma escolhida, né? Ele te escolheu ali e ele vai te habilitar para poder ajudar outras pessoas. E você tem que confiar, tem que ter essa confiança, tem que colocar essa fé que nós falamos aqui em ação, juntamente com a esperança de que vai dar certo e viver um dia de cada vez, né? E é aquela coisa que o apóstolo Paulo fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, você coloca diante de Deus mesmo, fala mesmo, eu não dou conta, sozinha eu não dou conta, mas com o Senhor eu dou conta. E vamos que vamos e dá certo. É isso. mesmo, Coloque muito sua fé em obrigada. Deus e que vai dar certo. E você também, Cleusa, quer deixar um recado? Quero, acho super importante falar. Eu costumo falar que enquanto há vida, há esperança. Isso E aí. que isso não pode deixar morrer. E não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Nunca, jamais. Porque a vergonha, o medo, é natural as pessoas sentirem isso. Mas é super importante. Dividir. É super importante. E ter certeza que não vai ficar sem ajuda. Isso aí. Sempre vai ter uma rede de apoios. É só pedir ajuda. O mundo tem muitas Não ter pessoas vergonha. boas, né, que querem Tem, ajudar. Tem. E às vezes é o passo de pedir ajuda e de se abrir para isso, né? Sim. Que pode sim, fazer toda a diferença. Exatamente. A Jo participou de vários outros programas depois, né, dessa superação. E tá propagando essa história. Tá disponível para vocês um vídeo, um curta que ela escreveu sobre a história dela, 17 minutos no YouTube. É um vídeo rápido, curto, de um resumo de tudo isso que ela contou aqui pra gente. Tá participando de vários projetos, ela participou de Caminhada do Felício Roxo, de tantas coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão passando por um momento difícil é que tem muita coisa boa para vir por aí também. Os dias ruins são tão certos quanto os bons. Sim. Então, não desista. Procure Não pode ajuda. desistir. Aqui a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês se conectarem, para vocês reacenderem essa fé e ter uma vida mais feliz. Obrigada por terem assistido Aqui Pode e até o próximo episódio. Um beijo, até mais.